Vamos colocar um vídeo aqui que eu achei muito interessante. É a história de um homem de bem contada pelo Divaldo. Olha que interessante. Gente, dando sequência para nós buscarmos o que realmente nós precisamos para nos tornarmos homens e mulheres de bem, para nós atingirmos ao nosso objetivo, que foi o nosso chamado para aqui hoje. Para nós compreendermos e sairmos daqui conscientes realmente daquilo que precisamos. Embora todos nós saibamos. Nós não estamos trazendo mensagem nova nenhuma. Mas é interessante o relembrar. É preciso nós buscarmos, é preciso nós compreendermos o que significa essa doutrina que nos busca, que faz com que nós coloquemos em prática, nem que seja um pouquinho. Eu gostaria de fazer uma pergunta muito interessante, embora seja sofrido para o pessoal que esteja em casa, mas só para a gente dar sequência. Qual é mesmo o maior inimigo do espiritismo? O materialismo. O materialismo impede que nós estejamos ou progridamos. Isso é interessante. Porque em tantas oportunidades, em tantas feitas, nós vamos colocar sempre coisas que não têm valor à frente daquilo que nós precisamos fazer. É interessante essa proposta. É interessante isso que nos leva ao entendimento. Falávamos antes do lanche com respeito à fé. Como é que nós entenderemos essa fé? Como é que nós entenderemos esta luz que nos alcança? Como é que nós poderemos falar uns para os outros sem ter essa vontade, esse entusiasmo, esta fé dentro da gente? Seríamos vazios, seríamos tolos, cegos falando. Mas desde que falemos com os nossos corações, olha a mensagem que interessante. Missão dos Espíritas, os trabalhadores da última hora. E por mim, particularmente, como se pudéssemos escolher uma mensagem, mas a mim é a mais linda de todas. Erasto nos convidando. Erasto, qual fosse, não é um texto evangélico que vai nos... Não. Ele fala com tanta ênfase, nos trazendo com tanta força, que nos faz realmente entendedores do que é a proposta. E essa missão dos Espíritas vem falar: já não ouviu, agitada a tempestade, que há de arrebatar o velho mundo e tragar no nada as iniquidades terrestres. Ah, bendizei o Senhor, que haveis posto a sua fé na sua soberana justiça. E o que ele fala? Ide e pregai. Esse mesmo nome que foi pronunciado aqui hoje, que é um dos ícones do Espiritismo, mas Francisco de Assis, claro, é dele que nós tiramos a essência. É Francisco que nos dá o suporte, é ele que nos dá o alicerce. Através de quê? Exemplo. Porque a fé seria morta se não fosse as obras, e este fez. Olha só o que Francisco nos traz com tanta inteligência. Quando nesse pregar, o que ele fala para a gente? Um dia chama todos os seus seguidores, os franciscanos ali reunidos, esperando a ordem do chefe. Eis que surge Francisco na sua humildade, na sua simplicidade. O que ele fala? Vão pregar. Por toda a Europa. Vão. Ele fala uma coisa muito interessante, nós não podemos esquecer. Se preciso for, usem palavras. Se preciso for, usem palavras. Para o bom entendedor, vai dizer de que somente é necessário o nosso exemplo. Porque esse enxergou. Esse viu o que necessitava fazer, porque eu imagino de que Francisco não tinha nada mais para quitar, não.
Mas diante do seu sofrimento, diante das suas dores, como se ele pedisse, deixa, para eu mostrar para essas pessoas, para os meus irmãos, como deve ser feito. E em cada uma das passagens de Francisco vai encantando a gente. E outro dia eu ouvia o encontro de Chico Xavier com Francisco de Assis. Que isso? Que dois espíritos são estes? Numa das passagens de Francisco, quando ele teve glaucoma e aquilo, gente, era terrível. O tratamento da época era queimar os olhos. Ele tinha que passar por isso. Tinha que ter os olhos queimados. E se fôssemos nós pensaríamos, mas qual pagamento para se fazer tanto? Para viver o Evangelho, eu vou receber isso? Se fôssemos nós. Mas, meu Deus do céu, se fosse qualquer um de nós, se tivéssemos nós de São Gotardo, que fôssemos sair, batêssemos o carro, não será o caso. Mas se fosse, no caminho poderia alguém dizer, está vendo, esse foi sair demais, lá, eles estão saindo, eles estão andando, procurou com as próprias mãos. Não. No caso de Francisco, imagine só, a postura de tal. Alguns do que estavam acompanhando a situação, porque eles envermelharam um ferro, e era um ferro curvado. Tinha que queimar os olhos até o pé da orelha. Era o tratamento da época. Uns desmaiaram. E ele, de pé. Quando foram chegar o ferro vermelho diante dos seus olhos, sabe o que ele fez? Começou a cantar. Começou a cantar. E na música dizia assim: irmão fogo, seja bom comigo, porque essa é a última vez que eu vou te ver. Francisco, de que quando for em visita ao Papa, esse não quis vê-lo, não podia. E ele saiu com alguns daqueles que estavam com ele, e ele não tinha onde dormir, ele foi dormir junto aos porcos, porque os porcos à noite esquentavam, e eles precisavam se manter quentes. Ficaram junto com os porcos. No outro dia, o Papa muda de ideia e manda chamar Francisco. E ele entra com mais 3 dos seus seguidores. E quando ele entrando, o Papa vem de encontro a ele. Quando ele foi agachar, abaixar, se dobrar para beijar os pés do Papa, eis a surpresa. Esse não permitiu. E disse para ele: se alguém tem que beijar alguém, sou eu que te devo a reverência. E ele deita nos pés de Francisco, tendo dormido aos porcos, e beija os pés de Francisco. Vem nos fazer entender do que significa realmente os homens de bem. Qual a importância disso? Todos nós podemos fazer, já foi nos dito. Mas nós deixamos que o materialismo nos tome por completo. Hoje, agora, nesse momento, ouvindo as palavras dos Espíritos que não são nossas. Mas a gente concorda com tudo. Nossa, eu preciso mesmo mudar. Mas de repente, quando nós retomamos ou retornamos aos nossos afazeres, a gente esquece tudo. E nós nos comprometemos com o materialismo, dizendo o que é necessário para viver. Embora nós aprendemos que existe uma linha muito tênue trazida no Livro dos Espíritos. Qual é o necessário e qual é o supérfluo. E nós estamos diariamente mudando de lugar, passando para o supérfluo e necessário, supérfluo e necessário. E o que é o necessário? O que é o necessário? Temos uma vida simples. Pregai, diz, supere as vossas dificuldades e vão adiante, em busca de um sonho. Diz Erasto
os bons espíritos estarão convosco, e de pregar. Homens simples e ignorantes falarão como nenhum doutor fala, porque estarão falando em meu nome. Ai, meu Deus do céu. É como se nós respirássemos o entusiasmo de Erasto nos dizendo o que precisamos, se não vivenciar essa doutrina que tanto faz por nós. O que seria de nós, dissemos mais cedo, o homem que teve a sua filha morta? O que faz de nós? Dizia os Espíritos, e foi gravado no Evangelho, sede indulgentes. E faz uma ressalva, que é muito interessante. Começa essa mensagem dizendo, espíritas, porque ela tem endereço. Espíritas. Chama atenção? Nossa, claro. Sedes indulgentes para com os vossos. E precisamos urgentemente deixarmos de falar ou dando força ao mal. Diz os próprios Espíritos, o mal não merece comentário. E se for comentado é para que o bem seja ressaltado. Veja a importância disso. E diante desse mundo, e a gente falou agora há pouco, imagine só se nós, que temos o preparo, digamos, porque recebemos o ensinamento, sabemos o que precisamos para buscar a tal felicidade almejada, e nós conhecemos. O que faz os homens da brigada de incêndio, quando chegando ao shopping, por exemplo, e chega logo a informação, o edifício está pegando fogo. Eles vão correr? Será que eles vão correr? Não. Porque tem roupas, tem toda uma preparação. Sabem como combater o incêndio. E enquanto não sair o último, eles não saem. E se caso acontecer o incêndio, eles estão ali. Para proteger aqueles que não sabem. André Luiz nos relata de que as portas dos umbrais foram abertas. E que se elas foram abertas, digamos, termos estatísticos, em 1932, se não me falha a memória, éramos 1 bilhão e 200 milhões de habitantes no planeta Terra. Hoje, mais de 7 bilhões. Então, eles falam e provam. Estamos todos juntos. E vem Jesus a nos dizer de que nós estamos misturados, joios com trigo. E não quer dizer, não disseram de forma alguma de que nós somos o trigo, embora muitas vezes o espírita se ache o detentor de toda a verdade. Eu estou salvo, eu quero saber quem vai embora, eu estou aqui. E eu pergunto, que é uma pergunta interessante de se refletir. Se eu que sou pai de 3 filhos, hoje eu não tenho mais esse problema, mas imagina os meus filhos quando estavam na adolescência. E chegassem os 3 filhos para mim dizendo assim, eu quero sair com os meus amigos. Eu poderia ter uma série de respostas. Poderia falar assim, mas não vão mesmo, nem se passar por cima de mim. Mas poderia falar assim, pode, faça o que você quiser. Ou poderia perguntar para os meus filhos, você vai com quem? Eu vou com fulano, mas não vai mesmo. E com fulano? Com fulano você pode ir. Explico qual é o meu raciocínio. Se as portas dos umbrais foram abertas, e segundo Chico Xavier, de 39 a 45, já não reencarna mais espíritos perversos. Não quer dizer que são os umbralinos, que somos nós. Umbral é nós. Eu tenho medo de ir para o umbral? Não precisa não, porque está todo mundo ali mesmo, nós estamos todo mundo. E a gente sempre faz essa pergunta, né? Umbral é obrigatório a todos? Não é verdade. Porque Dona Laura, a mãe de Lísias,
ela despertou, já no Nosso Lar, ela conta no livro Nosso Lar. Onde despertou Bezerra de Menezes? Num casarão, onde Celina veio ampará-lo para ver as pessoas que estavam esperando no seu despertar. Para ver, sabem quem são? Não. Me explica quem são. Você não sabe mesmo? Não, não sei. São as pessoas. Aquelas que você ajudou indiretamente. Aquelas que você não teve preguiça. Aquelas que você colaborou. Quantos espíritos você ajudou incorporados no passado? Usando do médium, e você os ajudou. Estão aqui esperando o seu herói. E a gente vai perguntar, se eu que sou pai, e nós passamos a situação para Deus, quais as pessoas que Ele vai usar para mandar o seu filho para poder ter alguém, para poder ajudar a transformar joio em trigo, que é o mais interessante. Quem seria? Aqueles que têm mais responsabilidade, aqueles que têm o conhecimento, aqueles que já sabem como fazer. E sabe o que temos feito? Pensado em nós mesmos. Eu acordar cedo para ir numa sopa fraterna? Eu já não aguento. Eu ouvi uma mulher falando isso uma vez, eu falei, meu Deus do céu, onde é que chega a nossa situação? E sem condená-la, é claro. Mas ela dizia assim, que a maior dificuldade que ela tinha de ir na sopa era o cheiro daquelas pessoas. Porque muitas vezes fazia vômito, sem condená-la. Mas imagine a responsabilidade que é nossa, de podermos e sermos homens de bem. Nos faz entender de que Deus quer que nós estejamos unidos, fazendo o bem. E o que temos feito, meus queridos irmãos? A doutrina espírita não é exortação, não. Diz Emmanuel. E ele fala assim, de que todos nós sugamos o alimento que nos compete. O abutre, ele reclama de despojos. O colibri busca o néctar. E o homem? O homem busca as emoções. Muitos se comprazem com gargalhadas, com piadas. Outros devoram livros sagrados para procurarem alguma coisa, para poderem discutir, dizendo que não está certo. Outros desanimados, que não querem nada. Mas existem aqueles que buscam a Jesus. E é destes que o Cristo espera. Quando o Divaldo nos fala de que o Espiritismo chegou. Porque é Jesus quem volta. E a gente canta a música O Homem, dizendo que um dia ele vai voltar. Voltou. Não na forma que a gente esperava, mas vem sendo o Consolador. Porque é muito fácil hoje nós fazermos a prova. É muito fácil de nós passarmos no vestibular, meu Deus do céu. Porque nós temos o gabarito do lado. Ele está do lado em todas as situações que nos acontecem, nos nossos conflitos, muitas vezes íntimos. Não é preciso uma pessoa para que eu possa debater, eu estou debatendo comigo mesmo. E não tenho me encontrado. Estou cego. Mas o gabarito é o Evangelho. Seria tão bom se nós entendêssemos o que o Evangelho nos convida. Seria bom usar essa fé que nós falamos antes do café. Mas eu pergunto uma coisa mais ainda. O que pode aumentar a nossa fé? Já que nós sabemos que Deus não vai nos dar a fé. Se Ele não nos dá a fé,
podemos aumentá-la. Como é que nós aumentamos a fé que nós temos? Você falou para mim mais cedo. Lembra? Que palavrinha que era? Você falou para mim agora há pouco. Qual palavrinha que era? Depois da fé. É o conhecimento. Pelo seguinte, nós entendemos, quando Jesus nos diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará. E quando nós conhecemos, quando nós sabemos onde podemos pisar, é claro, ela aumenta a nossa fé. Nos faz tão fortes. Se nós pudéssemos e acreditássemos naquilo que nós podemos fazer. Ao invés de nós colocarmos e minguarmos toda e qualquer situação que nos acontece. Quando a gente fala assim, eu não dou conta. Você não vai tentar, não? Não adianta, eu sei que não vai dar conta. Eu sei que eu não dou conta, isso é demais para mim. E a gente cansa de ouvir isso. Como é que nós vamos seguir adiante, diante dessa construção que é esse homem de bem, que ele vai dando para nós, mostrando que nós precisamos dar passos conscientes rumo à perfeição. Aprendemos de que no início nós tínhamos apenas instinto, depois sensações, depois sentimentos. Nos ensina de que nós fomos criados simples e ignorantes. E a gente vai dando passos. E a gente vai entendendo. É claro que existem muitos que vão dizer assim, mas nós já avançamos muito. Claro que sim. Claro. Mas precisamos situar primeiramente onde é que nós estamos, onde é da história que nós realmente estamos. Voltamos a Francisco de Assis. Porque esse teve que amarrar um pano, porque era muito triste a situação, que ficou os buracos. Então ele amarrava um pano. Um dia, ele estava cultivando a sua horta. Imagina um cego cultivando a horta. E as pessoas com dó dele, né? Nossa, que situação desse homem, gente. E alguém veio para falar para ele assim, falou assim, Francisco, se o seu tempo acabasse agora, se você não tivesse mais tempo para fazer, se você tivesse mais só hoje de vida, o que você faria? Sabe a resposta dele? Cultivaria minha horta. Cultivaria minha horta. Jerônimo Mendonça conta uma história interessantíssima. Dizendo assim que tinha uma rainha no castelo e observava o castelo, achando a coisa mais linda do mundo. Não precisava mais nada. O que eu preciso? Servos. Tantas pessoas para fazer aquilo que eu bem queira. Tantas pessoas espalhadas. Basta um estalar de dedos. E ela então observava da sacada tudo aquilo que ela tinha, os pertences do seu marido. E nesta noite, numa das noites, ela beija o seu Orfeu, o seu rei, e vai dormir. Ela teve um sonho onde estavam duas pessoas para poder levá-la. E eles então pegaram e saíram volitando. E ela dizendo, onde estão me levando? Você receberá informações. E continuavam com ela. De repente, quando se aproxima um castelo, mas a coisa mais linda que o mundo poderia ver. Quando ela olha aquilo, fala, meu Deus do céu, me trouxeram um castelo mais bonito que o meu. Que beleza é essa? De que faz o meu parecer um casebre? De quem é tal castelo? O espírito que estava ali dizia, você não sabe mesmo? Não. Me conta, eu preciso conhecer essa pessoa. Você já conhece. De quem é? É do seu jardineiro. De quem? É do seu jardineiro.
Mas como? Como é que ele, ganhando o que ele ganha, veio construir um castelo dessa forma? Não. Aqui não se constrói castelos com dinheiro, condição financeira. Não. A construção aqui é de uma outra forma. Mas de que forma, pelo amor de Deus, me conta, eu preciso fazer um desse. Poderá. Sabe quais são os afazeres do seu jardineiro? Ele consegue se sustentar tão somente com aquilo que a senhora o paga. Sabe o que mais ele faz? Toma conta da sua mãe, que é paraplégica, e ele tem que trocá-la. E muitas vezes é obrigado a fugir rapidinho do serviço para poder atender a sua mãe. Sabe o que ele faz? Quando termina o seu trabalho, sai correndo em direção, sabe aonde? As favelas. E sempre tem alguma coisa para levar para alguém. Se ele não tem coisas materiais, tem sempre uma palavra, um ouvido. Leva para eles a esperança. Coloca no coração de cada um aquele Deus que é interior. É isso que ele faz. Então ela se vê voltando e acorda no seu leito. E de manhãzinha sai correndo para conhecer os seus servidores, os seus empregados, porque ela nem isso fazia. Não fazia questão nenhuma de conhecer nenhum deles, mas saiu. Conhecendo, pegando na mão, mas é claro, quem ela queria conhecer era o jardineiro. E quando ela está de frente para aquele homem franzino, sujo, de unhas sujas, cheirando mal por causa do suor, pergunta para ele: Senhor, o que o Senhor faz para ser feliz? Nada, minha senhora. Mas me explica, o que você faz da vida? Cuido da minha mãe. E o que mais? Visito algumas pessoas, minhas amigas, porque se tem uma coisa que nós entendemos, aquele que faz, não diz que faz, simplesmente age. Isso é interessante da coisa. Por isso Chico nos disse com tanta veemência: aquele que quer ser o maior, seja o menor. E Jesus nos ensina lavando os pés dos apóstolos. E este fez dessa forma. Mas o que eu posso fazer, diz ela, para fazer o mínimo que você faz? Sabe a resposta? Senhora, quantos pés a senhora tem? E ela então se revolta. Agora você está me chamando de burra. Burra eu não sou. Eu quero... Não entenda dessa forma. Quantos pés a senhora tem? 2, é claro. Quantos pares de sapato a senhora tem? 150. Será que a senhora sabe a alegria que as pessoas experimentariam de usar o sapato que foi usado pela rainha? Venha comigo. Vou te mostrar o paraíso, diz ele. E os dois saem em direção à favela. Para a surpresa dela, todos vieram correndo em direção a eles. Todos. Mas não era buscando a rainha. Era buscando o herói, que tantas vezes levava consolo, que levava alegria, sem desespero, apenas dizendo o quanto Deus é bom e justo. E ela começa a sua batalha ali, naquele momento, aprendendo, buscando o conhecimento, fazendo com que isso tivesse importância a partir de então, porque foi nos dito:
de que aquele que começar ao meio-dia receberá o mesmo tanto daquele que começou na manhãzinha? E ela começou com tanta vontade, que quando desencarnou, havia construído um castelo, não do tamanho daquele, mas um castelo do lado do jardineiro. Quem nos conta essa história é o gigante deitado, que quando perguntado o que seria o momento mais feliz da sua vida, ele disse: o dia que eu consegui virar de bruços. Sabe o que esse cara fazia? Passava noites conversando com as pessoas quando foi adaptado, porque ele não tinha jogo nas mãos. Conseguia falar. Eles carregavam Jerônimo por todos os lugares. E adaptado, então, ele conversava com as pessoas à noite, aquelas que estavam predispostas ao suicídio. E foram tantas vidas que ele salvou dessa forma. Tinha um humor fantástico. Fantástico. Um dia, ele precisava de fazer uma obra e precisava de alguém que ajudasse. Foi até o Chico. O Chico falou: eu sei quem vai te ajudar. É Roberto Carlos, que está querendo fazer boas obras. Vá até ele. E ele ficou sabendo que ele estava no Rio de Janeiro. E eles foram então para o Rio de Janeiro. E esperaram o show de Roberto e ele lá. Então, quando terminado, ele foi no camarim. Roberto já esperava por ele. Então eles levaram. E quando chegando lá, as palavras dele para o Roberto: Roberto, você deve morrer de inveja de mim, né? Eu falei assim: por quê, Jerônimo? Ele falou assim: você que canta e eu que saí daqui carregado, porque era paraplégico. Quando traziam ele certa feita, e ele conta essa história, mas com tanta alegria, ele precisava de vir para Uberlândia, ele saiu de Tuiutaba, e o irmão dele, que dirigia, era tipo uma ambulância, a coisa dele, eles deitavam ali atrás e andavam com ele para todo lado. Então um dia, quando trazia ele de Tuiutaba para Uberaba, ele deitado lá atrás, a hora que o irmão dele falou assim: nossa, esqueci os documentos, e agora? Não tem como voltar, porque nós já estamos na metade do caminho, nós temos um compromisso. Ele foi e falou assim: segue adiante, seja o que Deus quiser. Aí quando estavam quase chegando no Uberlândia, uma blitz. A blitz foi, manda parar. Ai, o irmão dele falou assim: estou te falando, o que eu te falei? O que eu te falei que a gente tinha que ter votado, que a gente não podia ter... E agora, eles vão prender a gente, olha para você ver. Eu falei: está tudo certo. Aí o guarda veio, todo, né? A hora que ele chegou assim, que ele foi passando, que ele dobrou o pescoço, que ele viu uma pessoa deitada, falou: nossa, é acidente, corre. Mandaram eles embora. E ele conta essa história que ele delira com a situação. Meu Deus do céu. É o bom humor que nós devemos ter. E em tantas situações a gente acha que somos os piores. Ah, Deus me castigou tanto. Ah, Deus foi cruel comigo. Como é que seremos de bem dessa forma? Como é que nós seremos ajudados se nós não nos ajudarmos? Quantas vezes tem sido dito a nós que nós precisamos estar sorrindo? Rir de nós mesmos é um indício de progresso. E esse bom ânimo, como diz o próprio Cristo: eu venci o mundo. E assim, a nossa alegria de estar aqui hoje. Pois não, Melanie? Web Rádio Fraternidade, Portal da Luz, Rádio Cidade Teófilo Otoni e Rádio Fraternidade. Estou te falando que você é um mito. Você faz parte da nossa história. Você é um dos ícones. Aí, Lani. Hospedar Jerônimo Mendonça. Mas é claro, todas as músicas são espíritas. Que maravilha.
Eu preciso passar um vídeo de novo. Gente, era isso. Eu espero que tenha gostado. Do fundo do coração. Meu Deus do céu. Que coisa boa, que energia boa vocês passam pra gente.